Olá, meus caros amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma produção e transmissão do Rota Norte Podcast, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz do interesse regional. Muito obrigado pela tua presença, especialmente você que é inscrito no nosso canal e estava aguardando o começo da nossa transmissão. O Rota Norte Podcast é produzido nos estúdios na cidade de Coxim, norte do Mato Grosso do Sul, e transmitido para todo o Brasil e o mundo, mas especialmente para as nossas queridas cidades vizinhas. Um grande abraço para Sonora, Pedro Gomes, Alcinópolis, Costa Rica, Rio Verde, Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Jaraguari, Bandeirantes, Camapuã e outras cidades que porventura estejam nos acompanhando. Do lado do Mato Grosso, eu quero agradecer também o pessoal de Ouro Branco, Itiquira, Jaciara e Rondonópolis. Muito obrigado por todos que têm nos acompanhado. Deixa aí nos comentários qual a cidade de onde está falando. Estou assistindo de tal cidade, tá legal? Olha o pessoal de Sorriso, no Mato Grosso também. O Ralph está sempre por aqui. Eu sou o Ralph, sou do Mato Grosso, Sorriso. Olha, um grande abraço para você, Ralph. Legal? Deixa aí de onde você está falando. O Rota Norte Podcast, ele também conta com a parceria de Amigo Internet. Nós aqui na cidade de Coxim, norte do Mato Grosso do Sul, contamos com a melhor internet de toda a região. Amigo Internet. É a internet que nós utilizamos e é a internet que impulsiona o nosso programa. Produzimos o conteúdo aqui ao vivo e é uma internet que não nos deixa na mão. E olha, já estamos há 2 anos com o Amigo Internet e não tivemos problema ainda. E quando fomos transferidos do nosso antigo estúdio para esse estúdio aqui profissional, nós pedimos a transferência e no mesmo dia o pessoal nos atendeu com essa manutenção. Olha só, então nós estamos muito satisfeitos e gratos também com essa parceria daqueles que acreditam no nosso trabalho. Amigo Internet, muito obrigado pela parceria com o Rota Norte Podcast. E se você não conhece ainda o nosso trabalho, você pode conhecer através do Instagram, @Rota Norte Podcast, ou também do YouTube, que é o YouTube Rota Norte Podcast. Conheça também o nosso portal www.rotanorte.com.br. Ali você encontra um resumo das principais entrevistas e do nosso trabalho ali, tudo registrado em texto, com fotos, bastidores, você vai encontrar ali no portal Rota Norte. Legal? Muito obrigado mesmo. Se inscreva e nos acompanhe, porque hoje no Rota Norte Podcast nós temos a grata satisfação de conversar com alguém que é aqui da região há muitos e muitos anos e conhece a educação do nosso município como poucos. Eu estou falando com o professor Giovanni. Olá, professor Giovanni, tudo bem com você? Olá, como é que tá, Douglas? É um prazer estar por aqui. Espero contribuir, né? Extremamente importante estar aqui, um programa de alta influência, né? De alto alcance. É sempre um prazer estar por aqui com vocês. Legal. Professor Giovanni é uma personalidade aqui da nossa cidade, conhecido também como Pajé. Apelido das antigas que pegou, né, professor? Lá dos anos 90 ainda, não é? Como é que é essa história aí? A sua história com a educação é muito longa, né? Você já tem o quê? 30 anos de carreira? São mais de 30 anos, Mais né? de 30 Comecei, anos? Então, sim. como é que começou isso tudo aí? Então, voltando aí na questão dos pseudônimos, Os né? Dos pseudônimos. pseudônimos. Existe uma série de pseudônimos que marca momentos da história, né? Eu não vou falar todos, né? Porque senão eu vou revelar alguns segredos de infância. A gente não tá para isso daqui. Mas a história com a educação, ela começa logo após o meu término do ensino médio, que na verdade era segundo grau na época, né? Logo que eu, Isso o quê? Começo dos anos 90? 1991, 91, 90? 92. Caí por acaso, né? Na verdade, eu fui substituir um professor por indicação de uma outra irmã, né, da igreja, que também era professora, para substituir um professor que foi candidato a vereador. Na época, era o professor, deixa eu me lembrar aqui, nem vou lembrar o nome do professor. Mas enfim, era um professor de matemática, como a gente tinha uma certa afinidade com a matemática, né? Eu nunca quis, na verdade, nunca tive a pretensão de ser professor. Eu pensava em ser um engenheiro agrônomo, enfim, tinha a possibilidade de fazer isso. Pensava em concurso, estudava muito, né? Tinha essa vibe de estudo já entrelaçado na essência, né? Na verdade, era uma luz no final do túnel, porque minha família realmente não tinha posses alguma, né? Então, a educação foi sempre alvo
hã, de um, de uma luz lá no fundo. E aí, quando eu fui cair na educação, foi a primeira escola que fui trabalhar, foi na Escola Clarice Rondon dos Santos, na escola estadual. Fui dar aula de matemática, encontrei vários desafios ali. Mas foi gratificante. No primeiro momento era igual a todos, né? Você entra dentro de uma sala de aula. Comecei a dar aula no matutino, vespertino, aí passei para a noite. Quando eu fui para a noite, tinham pessoas muito mais assim, adiantadas em idade, né? Então, que resistiram. Foi um menino dando aula para mim, então houve uma resistência. Entrei na sala, um monte de gente saiu, porque ele disse que não ia assistir a aula de moleque, enfim. Mas assim, foi Não, uma das. isso assim, porque você é magro hoje, né? Imagina Ah, você com seus 20 anos. era magro de dar dó, como diz Magro o de outro. É. Então, cara de guri com cara de mais novo ainda, ho- adolescente, né? Cara hoje, de adolescente mesmo. exatamente. Hoje eu tenho, né, meu peso estabilizado, né, em 65, 67, 68. Na época era 53, 52. Então, assim, era uma palha, né? O franzino, na verdade, era assim, tinha, né, um potencial para aprendizagem, né? Era proativo, buscava. Tanto que quando eu entrei pela primeira vez para dar aula de matemática no ensino noturno no nono ano, lembro até hoje. Acho que foi uma das melhores aulas que eu já dei na minha vida. Por quê? Era o cartão de visita. Né? Metade da sala, quando eu entrei, saiu, a metade que ficou encantou e aí divulgou e aí a gente conseguiu conquistar até aqueles que resistiram, né? E isso foi uma marca, né? Dentro da docência até hoje. Eu acho que o professor, né? Ele precisa encantar os seus alunos e o cartão de visita é a primeira aula. Ele tem que demonstrar conhecimento e apto a responder qualquer tipo de pergunta daquele assunto que ele está ministrando. E aí, a partir dali, esse feedback vai, né, sendo potencializado nessa discussão da aprendizagem. E isso foi começo dos anos 90 no Clarice Rondon dos Santos. Clarice Rondon dos Sua Santos. primeira escola, então, foi Clarice Rondon dos Santos. Exatamente. Por Tavares. Professor Tavares, Professor Tavares exatamente. de Professor matemática. Tavares, exatamente. Ele quis ser candidato a vereador e eu fiquei lá no lugar dele. E aí não saí mais, né? Era a professora Conceição, que era a diretora. Quando eu fui lá, ela resistiu. Não, você não vai dar aula aqui, é cheio de menininha, não sei o quê. E aí tinha aquele cabelinho assim, né? Bem tratado, enfim, era um pouco atlético. Conhecia o pessoal do esporte, a gente jogava bola junto com os alunos, né? Tinha domingo de lazer, que a gente tomava conta. Então, assim, era diferente a educação naquela época, não tinha tantas restrições, né? Por conta dos direitos, enfim, né? E, a gente estava no meio. Eu era, na verdade, um aluno aprendendo a dar aula, né? A ministrar a aula, né? Então, com o tempo, a gente foi fortalecendo e aí a gente virou um profissional. Hoje a gente defende a educação, né, como um objeto de exercício da cidadania. Uhum. A gente acredita piamente nisso, tanto que aí hoje a gente ocupa um espaço dentro da educação no Estado de relevância. Então, por acreditar. Então, a gente passeou, literalmente, durante esses mais de 30 anos na educação, por todas as etapas de ensino. Desde o do ensino básico, né, hoje que é do primeiro ao quinto, depois do sexto ao nono e ensino médio, até a universidade, passando também da educação pública e na educação particular. Em nível superior, a gente trabalhou também na UEMS por 12 anos, né? Então a gente queria uma experiência gigantesca na área de docência, né? E acredita na educação que transforma. Não só transforma o cidadão, mas a educação, ao longo do tempo, ela sofre mudanças relevantes no sentido de potencializar, né, o desenvolvimento intelectual das habilidades e competências que deve ser desenvolvido em qualquer estudante. Uhum. Então, você quando começou, naturalmente você estava saindo do ensino médio e não deu nem tempo de pensar em faculdade, né? Até mesmo porque naquela época, começo dos anos 90 aí, quem pensava em fazer faculdade tinha que pegar ônibus e ir para São Paulo, né, Giovanni? Presidente Prudente. Era longe, os Presidente professores Prudente. aqui que moravam aqui e formaram nessa época foram guerreiros, né? Foram heróis. A própria professora Clarice Rondon dos Santos é uma pioneira e Sim, referência na sim, cidade e se tornou nome de escola, não é? exatamente. Então, assim, mas. E naquela época, professor com formação era difícil, por isso veio a oportunidade para você, né? Exatamente. Quando eu entrei na escola, né, para dar aula, tinha um nível, né, leigo.
que era chamado de C15. O professor C15, leigo, né? leigo. É E hoje ainda verdade. tem, ainda existem alguns rincões nossos, né? A contratação de professores que ainda não tem graduação, mas já tá dentro, tá previsto, né? Uhum. Na LDB, esse nivelamento, né? Possibilidade. Possibilidade de contratar uma pessoa leiga, mas na impossibilidade de ter alguém que seja habilitado. Então, na época, a gente conheceu vários, inclusive a própria professora que me indicou para dar aula, né, no lugar do professor Tavares, ela também não era formada, né, já era uma senhora já de uma certa idade. Ela e as filhas faziam faculdade em Prudente. Era História, Geografia e Língua Portuguesa. As duas filhas, era a Rosa, a Dona Florência e a Loir, posteriormente finalizou lá também. Então tem a Rosângela também, enfim. Então, era tudo da mesma família. O ônibus saía aqui sexta-feira à noite e voltava só na terça da semana seguinte. Eles ficavam lá estudando presencialmente. Eu não lembro do nome da faculdade lá em Prudente. Na verdade, era um fazendeiro que era dono da faculdade, que tem uma fazenda, acredito em Rio Verde ainda, né, que consolidou e trouxe essa possibilidade de fazer Quando eu fui fazer faculdade, eu terminei, na verdade, né, o meu ensino médio, que na verdade era segundo grau científico, né, na época, em 89, até migrei, fui para o Paraná, entrei na faculdade, mas desisti, voltei, porque tinha uma dificuldade financeira estabelecida na minha família. Então a gente retornou para fazer a faculdade. Mas aqui também não tinha, e logo em seguida, depois de que já estava na docência, apareceu o EMS, né? E aí foi uma possibilidade da gente. Concurso de biologia, né? Concurso de biologia. Na verdade, tinha em Rio Verde, né? Aham. Depois de Prudente, abriu uma extensão em Rio Verde. Aí o pessoal começava a fazer letras, não, direito, contabilidade. Não, direito não era, contabilidade e pedagogia, pedagogia em Rio Verde. Então eles faziam, eu até comecei pedagogia, mas na época eu não entendia o que era uma educação. E aí a linguagem dentro da área de docência, dentro da pedagogia, é pesadíssima, né? Para Aham. quem entra assim de supetão dentro de um curso superior de cunho pedagógico, é pesado, porque a linguagem foge totalmente daquilo que você está acostumado dentro de uma escola pública, né? Então, para mim, na verdade, eu queria fazer algo relacionado à engenharia, né? Então, Uhum. e aí a gente retornou, depois com quase 3, 4 anos que eu já estava, 4 anos que eu já estava na docência, eu comecei entrei na faculdade. Foi a docência e o casamento juntos, Aham. concomitante, né? Aham. E aí foi mais difícil ainda, imagina. E aí, é, nesse quesito assim, você começou a faculdade ao EMES, né? Exatamente. Aí, pô, você estudou, são 4 anos o curso? 96. Eu entrei em 96. 96 na UEMS e me formei em 2000. 2000, 2000. né? E aí daí para cá a gente não parou, né? A gente logo em seguida, 2002 já entrei numa especialização, tudo presencial, não tinha Aham. muito esse Não, fomento de EAD, não né? tinha internet Não na tinha época, internet. né? Não tinha internet, mas era Era aquela do raro, né? disquete, que eu nem sabia mexer no Isso. disquete, né? Aham. Nem sei se ainda tem disquete na vida, enfim. Deve ter nos museus, né? Aham. Então, o e-mail, eu tenho o meu e-mail é dessa época, Olha, o do mesmo Yahoo, e-mail. o mesmo e-mail, desde 98. Olha aí. 98, é o primeiro e-mail que a gente fez. E aí fiz especialização em Dourados, na UEMS também, né? A faculdade também foi na Uhum. UEMS. Aí fiz lá em Dourados, Biologia da Conservação, me Uhum. deu muita base na parte científica e foi quando eu já estava entrando também na docência do ensino superior, Aham. né? E aí, nesse momento, a gente viu que era mais ou menos um curso superior mais robusto, porque a Uhum. gente foi a segunda turma de biologia, né? Tá, você pegou a fase Uma de fase ainda de, implantação, de, né? de estruturação, mas Uhum. a UEMS, os professores vinham todos de fora, né? Uhum. Eu me lembro que era no Padre Nunes que eram Padre as Nunes, salas ali, né? lá em cima, Uhum. hoje é onde é a Coordenadoria Regional de Educação que se Uhum. instala ali. E naquela época, tinha essa possibilidade. Teve, né? A gente teve essa oportunidade. Logo em seguida, fiz o mestrado em 2008, finalizei em 2010. E Uhum. dali para cá tive a oportunidade, fui até aluno de doutorado, né? Mas não concluí. E aí, quando eu entrei de cabeça, desisti dessa parte acadêmica, né?
para se dedicar literalmente à educação Aham. pública mesmo. Aí, trabalhando ali na sala de aula, né? Entre sala Sim, de aula e tudo mais, você tem uma história aí, né, Giovana? Nós vamos chegar lá, daqui a pouco você contando a sua história, que eu sei que você começou como professor leigo, você deu aula no Clarice e depois você começou a atuar em várias escolas aí na cidade, né? sim, Aí você fez a faculdade, sim, né? Você fez especialização, fez mestrado e você foi assim sempre dedicando à educação, né? sim. E hoje olhando para trás, basicamente assim você é um professor dos mais conhecidos da nossa região. Todo mundo sabe quem que é o professor Giovanni, É fato. né? Falando que você vinha aqui, falando, eu sei quem é, tal, Ah, ele tá. foi meu Que professor, não sei o legal. quê. E assim, é interessante que quando você é professor, passa 20 anos que você foi professor daquela pessoa, você encontra no mercado e te Chama de chamou professor. professor, né? Exatamente. Mas assim, você chegou em Coxim numa situação inusitada ainda na sua infância, sua adolescência ali, né? Eu sei que você é de família muito humilde, seus pais vieram do Nordeste, seu pai uma vez você me contou que ele veio para trabalhar na construção de Brasília e acabou ficando por aí e parou em Coxim. Como é que é essa parte da história da sua família, Giovanni? Então, meu pai e minha mãe são do Rio Grande do Norte, né? Eram, né? Hoje, Já partiram. já partiram, né? Então, a minha mãe é de Natal, meu pai é de Mossoró. Então, eles se encontraram muitos jovens, enfim, o meu pai, ele era marceneiro, marceneiro. Mas trabalhava também na construção civil naquelas caixarias e tal, né? Fazia a parte de madeiramento de imóveis, né? E aí ele foi convidado para participar da construção de Brasília. Ele foi candango, né? Isso é Aham. interessante, né? Candango. E aí participou e terminou a construção de Brasília, terminou o trabalho dele. E aí eles não quiseram voltar para a região, né, do Nordeste. Não devia ser fácil a Não, vida lá. aí foram morar em fazendas, enfim. Aí meu pai virou açougueiro, enfim, teve que se virar na vida, né? Minha mãe muito humilde também, lavadeira de roupa, trabalhava de empregada doméstica. Em seguida, logo meu pai se separou da minha mãe. Tiveram 9 filhos, eu era o mais novo quando se separaram, tinha 2 anos de idade. E aí foi aquele perrengue, né? Uma mulher, uma senhora que tinha que cuidar de filhos, não tinha bolsa de nenhum É governo na verdade, né? época, Não tinha uma cesta não tinha básica, uma nada, cesta né? básica nem nada. Às vezes vivia de favores de um de outro, mas na maioria das vezes era muito regrado, né? Comia numa panela, com o tutu de feijão, com a maçã, enfim, bem humilde mesmo, né? E os meus irmãos tiveram que trabalhar também muito cedo. O mais velho, com 13, 14, 15 anos, já tinha que trabalhar pesado, enfim, fazendo serviços de diária, enfim, ou Para em trazer roça, para dinheiro para a trazer família. comida mesmo, comida. Não é dinheiro não, comida, né? Aham. O básico. Aí o básico muito simples, o trivial, arroz, o feijão e mais alguma coisa, e olha lá o que era, Para viver. para viver. Sobreviver, né? E aí a gente passou uma certa dificuldade até certo momento, né? Aí de Goiânia a gente migrou para cá. Aí a gente deu uma guinada. Meus irmãos trabalhavam, alguns trabalharam em panificadoras, aprenderam a fazer salgados, bolos, etc, etc. E minha mãe também aprendeu. Quando viemos para cá, a gente virou o salgador de coxinha, né? A gente vendia salgadinho na rua. Eu tinha 6 anos de idade, mas já vendia. Naquela época podia, né? Aham. Naquela época podia. Meu irmão, logo mais velho do que eu, ele tinha 7 para 8 anos, aí naquela época entrava com 7 anos na escola, né? E aí só que meu irmão não queria estudar, aí minha mãe pediu para eu ficar junto com ele. Aham. Aí meu irmão tinha muita dificuldade, eu acabava aprendendo para ensinar meu irmão. Eu acabei Uhum. ficando na escola e ele com o tempo acabou desistindo. Então assim, tem esse gargalo que a gente passou no início, né? Mas assim muito honrado a questão da criação da minha mãe, né? Minha mãe foi pai, meu pai morreu cedo eu tinha 2, 3 anos de idade, logo em seguida que eles se separaram. Meu pai faleceu. E aí a gente teve que. Meus irmãos ficaram, os mais velhos ocuparam alguns nichos mais pesados, outros permaneceram juntos. E quando a gente veio para cá, a gente encontrou uma satisfação no sentido de ser uma cidade pequena, tinha oportunidades, tinha um nicho vago, né? Não Aham. tinha um comércio tão potente como hoje tem, né? Hoje o Coxim é um centro comercial da região norte. Naquela época tinha a Filinto Miller, na verdade, era uma estrada batida de chão, onde passava caminhão,
E pro lado de cá, do lado na Mato Grosso aqui, era uma BR, né? Que me ligava o Mato Grosso do Sul, e tinha a ponte velha lá que estava em construção ainda, a BR-163. Então, coxinha era esse, assim, era muito Pedacinho de terra aí. era um pedacinho de terra, era uma currutela mesmo, né? Mas era muito atraente para mim, principalmente, né? Porque gosto muito da natureza. A gente podia sair de casa, a gente morou aqui perto perto da senzala, onde tinha uma funerária. E aí a gente morava do lado da funerária, era bem interessante. Hum. Mas a gente pedia o salgadinho correndo, terminava 8 horas e ia pro rio pescar. Então lá a gente já trazia espiraputangas, os peixes, a gente escolhia os peixes que podia comer. Então isso atraía demais a gente. A minha mãe ficava preocupada que a gente começou a tomar banho no rio, né? Ah. Às vezes até matava a aula, né? Tinha aquela que a gente podia caçar passarinho, a gente ia caçar passarinho. Então Aham. vivia muito envolvido com a natureza. Aham. E aí a gente teve que trabalhar, mas também teve que estudar. Então minha mãe sempre dizia, né, aquele velho e bom conselho materno, né? O único patrimônio que a mãe tem para oferecer para você é o estudo, e a gente vai bancar até onde você puder. E graças a Deus isso aconteceu. A gente também entendeu essa situação, dedicou-se, né, à, à, à busca do conhecimento, né? Você Até é o, hoje você é o primeiro da família que tem curso superior, Giovanni? foi o primeiro da família. Aí teve minha irmã, acho que se eu não me engano, fez o curso superior. Da minha família mesmo, Seus parte irmãos? materna, só eu. Só você? A minha irmã, eu não me lembro se a minha irmã fez ou não fez. Ela era professora de língua portuguesa, só que eu não sei se ela era também leiga na época, né? Mas, porque eu me lembro, só eu, que conseguiu finalizar o curso Uhum. superior. E aí você, a vida veio, né, Giovanni? E assim, eu sempre digo assim que a vida de professor não deixa ninguém rico, né? Ninguém fica Não, rico não, dando aula. não. Mas, em compensação, é uma porta digna da gente vencer na vida, criar família, né? Construir aquilo que é uma vida melhor do que tínhamos, né? Por exemplo, você veio de uma família extremamente pobre. Seu pai morreu, você tinha 2 anos de idade, sua mãe ficou responsável por criar 9 filhos, Sim, né? Começando a vender salgado com 6 anos de idade. sim. E, e aí, assim, poxa, é, aí se tornar professor é, na Tá. verdade, É um uma sonho. vitória, né? Sim. Assim, você olha para trás e, poxa, eu podia estar, sei lá, não ter estudado, né? Hoje, onde eu estaria hoje se não fosse professor, né? Hoje você é professor, é muito conhecido, é uma referência na cidade. Valeu a pena? Cara, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Faria e concentraria muito mais para ser melhor ainda, né? Porque não é ilusório, não é uma promessa ou não cumprida de que o estudo é um patrimônio. É um patrimônio que faz parte de mudanças grotescas no sentido positivo. Você passa a ser um cidadão, você passa a pensar, você passa a ter voz, passa a ser visto, né? Hum. Através da educação você consegue compreender melhor, né, esse mundo que é tão cheio de possibilidades de enganações, né? Uhum. Então, quando a gente fala que é, 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 se você só consegue pensar se você tem capacidade intelectual para refletir e fazer uma leitura de mundo. E isso vem com o estudo. Por mais que a sabedoria seja algo, né, divino, você precisa de conhecimento para exercer esse papel da sabedoria na sua vida. Não adianta ser só experiente. Você tem que ter conhecimento, porque você acaba tendo capacidade né, de convencimento, né? No Uhum. sentido positivo, se você quer usar isso para como uma ferramenta libertadora sua e de quem está no seu redor. Então a educação, literalmente, ela sempre foi e sempre será para mim tudo, no Uhum. sentido de, 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 de riquezas, né? No sentido positivo, não de patrimônio, né? Mas de riqueza de entendimento de vida. Conhecimento, né? Conhecimento, Isso é muito exatamente. bom. E aí, nessa sua trajetória aí, Giovanni, você fez um mestrado e você fez uma pesquisa. O que que você pesquisou no mestrado aí? Que foi, eu sei que tem a ver com rios da nossa região. Como é que foi essa sua experiência aí? Cara, é assim, quando eu fui pro mestrado, eu trabalhava na UEMS, né? E eu já trabalhava com disciplinas Você específicas, trabalhava na UEMS como professor. professor, docente, né? Aham.
Então, na verdade, eu dava aula de diversas disciplinas. Uhum. Muitos professores que estavam na UEMS, eles ainda não tinham mestrado, não tinham doutorado, enfim, entraram para um concurso, mas precisava. O curso superior te fomenta, né? Te dá essa oportunidade. Você sai com bolsa para estudar, enfim, quando você quiser. E aí eu fiquei na UEMS, fiz um processo seletivo, né? Passei por uma banca e fui dar aula na UEMS. Nesse momento, é, eu comecei a entender o que que era pesquisa. Depois da especialização, a gente tem uma ferramenta diferente que a gente não conhecia na UEMS. Na época da UEMS não tinha TCC, não tinha monografias, né? Tinha só um trabalho nas disciplinas pedagógicas. Você ia fazer uma apresentação, mas não era um TCC. Tanto que quando eu estava lá que foi introduzido o TCC, eu fui orientador de TCC sem ter sido orientado por alguém. Aham. Mas a especialização me deu essa ferramenta Ferramenta da necessária da pesquisa, né? pesquisa, da pesquisação, que é extremamente necessária num curso superior. Então aí a gente começou a desenvolver essa ferramenta da pesquisa, tanto no campo da educação, quanto no campo da minha área de atuação, que é na parte de zoologia. Apesar de ser ecólogo, eu gosto muito da área de zoologia. Eu trabalhei na UEMS 12 anos e nesses 12 anos eu sempre trabalhei a disciplina voltada para animais, né? Mas trabalhei de tudo um pouco. E com isso eu falei, não, eu quero ficar aqui. De 2 em 2 anos a gente fazia É. passava por uma banca, era Renovava, né? aprovado, renovava. E aí quando em 2008, na verdade, eu falei, não, tem que investir. Se eu quero ficar por aqui, eu tenho que investir. Até por indicação dos próprios colegas de trabalho. Olha, você precisa evoluir, a gente já te deu oportunidades, precisa evoluir e tal. E eu falei, então eu vou para o mestrado. Mas o mestrado precisava ser feito na rede pública, era presencial e total. E aí encontrei uma oportunidade na Uniderp em Anguera, na época, era Uniderp só, depois virou em Anguera, misturou, né? Mas aí encontrei como a minha área é na zoologia voltada para peixes, né? Já fazia alguns trabalhos de orientações de TCCs na área da ecologia de peixes, né? Principalmente de riachos. E nesse inteirinho a gente começou a conhecer essa comunidade científica, né, que trabalhava com peixe. Aí conheci um professor que era da própria Uniderp, o nome dele é José Sabino, cara assim, renomado internacionalmente na área da ictiologia, mas era comportamento de peixe, estuda comportamento de peixe, principalmente na Serra da Bodoquena, ele mergulha lá e fica olhando os peixinhos e fazendo as Ah. anotações, é etologia de peixe que chama-se isso, né? E ele, e aí a gente entrou em contato. Eu falei da minha intenção, que eu tinha vários trabalhos de TCCs aqui orientados na área da ecologia de peixe de água doce, de riachos, né? Aí ele falou, que interessante, eu também me interesso, tal, tal. Eu fui lá conversar com ele, não, você vem fazer com a gente. Aí, só que era Pago. pago, né? Pesadíssimo. Não encontrei uma possibilidade. Falei, e agora? Aí minha mulher, não, vamos fazer, faz um CDC. Ah. Aí, o Você fez um CDC, empréstimo para CDC fazer o é para mestrado. iniciar, né? Iniciar, porque Aham. tinha que pagar uma matrícula, enfim, as primeiras mensalidades e tal. E aí, com todo o perrengue, a gente conseguiu fazer. Mas aí, lá, o meu orientador falou: "Olha, não quero que você trabalhe com peixe, não." Eu falei, mas tá de sacanagem. Aí, não. Aí você quebra o meu prestígio no sentido. Ele Ah. falou: não, eu quero que você trabalhe esse tema aqui, que eu já tentei trabalhar com vários orientados e eles não deram feedback. Eu acho que você vai dar esse feedback. Eu falei, poxa, que interessante, né? E lá na Uniderp, lá, você não tem um orientador, você tem um comitê de orientação, eram três. Um da UNB, o nome dele é Kleberário, é um pesquisador da área de Cerrado, renomado internacionalmente. Um outro era um pesquisador de fora, da Unesp, que era especialista em animais venenosos, né, contaminação com animais venenosos em humanos. E o próprio orientador, e tinha uma microbiologista que era também do comitê. Aí ele me deu um esboço do trabalho. O trabalho falava de fazer um levantamento de acidentes de animais relacionados à fauna aquática, né? Em pescadores na região do Pantanal. Falei, cara, interessante. Traumas, né? Uhum. É, Que legal, hein, cara?
assim, pescadores envenenamento, que se acidentam, de que repente, assim, se o acidentaram, ferrão de arraia, o ferrão de cara é arraia, bagre, picada de cobra, aham, ataque de jacaré, onça dentro da piranha, água, jacaré, tudo sucuri, relacionado ao tudo ambiente, relacionado ao ambiente aquático, como pescador. o habitat que compõe em torno da água. E que causava algum transtorno dentro da saúde do Aham, pescador e relacionado também ao aspecto econômico, né? aham, Econômico. Cara, achei muito interessante. Como aqui a gente tem uma colônia forte, tinha, né? Hoje já não é tão forte assim. Na verdade, a pesca hoje já não é tão forte assim uhum. no Mato Grosso do Sul. Aí na época a gente conhecia muitos pescadores, né? E cada pescador tinha uma história, né? E aí, dentre essas histórias, né, destacaram-se algumas histórias legais, por exemplo, acidente com ferrões de todos os tipos de bagres, né, todos os tipos, inclusive com pintados, né, com ferrões gigantes, fazendo necroses profundas, enfim, né, acidentes, né, e pessoas que ficaram sem trabalhar, mordida de dourado, com contaminação nos dentes, causou necrose de mão. Mas o mais violento e mais temido eram os acidentes com as arraias, né? E as arraias causou, logo quando a gente publicou o nosso trabalho, eu defendi em agosto, em dezembro nós publicamos numa revista de veiculação internacional de medicina tropical. Aí deu Ibope, né? Rapidamente o pessoal da National Geographic fez uma menção do meu trabalho, uma página da revista, fez a menção do trabalho, destacando, né, o, a- o maior medo dos pantaneiros das arraias. Uhum. E aí, depois disso veio uma reportagem, né, o Jornal Hoje ligou para a Cláudia Geiger, da época, para fazer uma entrevista comigo, para vir à universidade, trouxe uma equipe da TV Morena, a gente fez uma parte da reportagem dentro do laboratório, mostrei lá, a gente fez uma reportagem no Rio, a gente foi no Rio, mostramos e tal, tudo que eu comentava lá no trabalho, então deu um ibope legal. E aí outras pequenas revistas, né, de veiculação só pela internet, replicaram. Aí, hoje, se você pesquisar lá, colocar Giovanni, acidentes, arraias, Pantanal, você vai ver um monte de citações lá. E até hoje a gente ainda recebe. Hoje a parte de pesquisa deu uma. Na, pa- na área da zoologia, a gente deu uma parada. Hoje a gente faz outro tipo de investigação, mas na área da educação. Aham. Né? Então isso deu um ibope legal. Aí saiu no Jornal Nacional, outras pessoas que me conheciam lá do Nordeste me ligaram, pô, Ah, você viu aí e tal, né? Falei, cara, nem tava vendo. Aí liguei o jornal, tava passando lá. Mas foi bem legal. E isso é uma satisfação, né? É uma satisfação. E até o próprio pessoal da UEMS não ficou sabendo, só ficou sabendo depois que saiu. Aí eles, poxa, como é que você publica? A Unidep publicou, você está aí trabalhando com a gente, não publicou com a gente. tá. Eu falei, não, vamos publicar no site da UEMS. Eles publicaram lá também. Então foi bem legal. E através desse nosso trabalho, outras, né? A própria UEMS foi vista para fora, né? E muitos outros acadêmicos que vieram para cá, motivados por essas outras pesquisas, né? Foi bem legal. A gente teve um fluxo legal de outros acadêmicos do interior de São Paulo vindo para a UEMS de Coxim por conta dessas Eu publicações. quero Foi bem- estudar lá, porque É, lá tem uma tem. linha de pesquisa. Exatamente. E aí se identificaram e chegava aqui, o seu que é o professor Giovanni, cara, você orienta golfinho? Eu falei, não, golfinho Ah, não, golfinho. né? Golfinho não, né? Aí não, né? Aí não dá certo. Eu queria estudar o comportamento dos golfinhos, aí não dá, né? Só se for no Pantanal do Xaraé, se a gente conseguir, se você conseguir um registro, a gente pode até investigar. Então isso não é vaidade, isso na verdade isso é um resultado, né, de uma Aham, dedicação, uma história né, que a gente começou como leigo e a gente aham. alcançou esse nível de docência, né? Eu acho que isso é muito legal. Isso é muito bacana, hein, Bem legal. cara? Que legal. E você também tem uma vivência aí nessa área da educação de escola particular, o quê? Mais de 10 anos trabalhando como professor de escola no ensino privado. Eu trabalhei em escolas privadas aqui em Coxim, né? Antigo Xaraés, antigamente a FEC era FUNLEC, na verdade a FEC era FEC, depois virou Aham, FUNLEC, depois virou FEC novamente. aham. Então eu participei dessa história por 17 anos na FEC. Então a gente foi professor na FEC por 17 anos e aprendi demais, né? É, um- é uma filosofia totalmente diferente,
né? É uma filosofia de conteúdo mesmo, muito pesado na questão Matéria, de né? matéria, né, de volume, né? Não tão qualitativo, mas quantidade de conhecimento despejado, porque o objetivo, na verdade, eu concordo, que é a aprovação em cursos Vestibular, renomados, assim, né? né? Em cursos renomados do país. E o objetivo da escola particular é esse, né? Aprovar o máximo de estudantes que abrem as portas para o universo do curso superior. Agora, eu sou apaixonado pela escola pública. Eu vejo a escola pública de outra forma, uma escola muito mais humana, algo muito mais humano, né? Não é só conhecimento, né? Você tem o socioemocional, né? Você tem uma diversidade, né? Muito grande de uma riqueza cultural dentro de uma escola pública que isso não aparece muito dentro de uma escola particular, né? Então, são dois universos. Não, eu concordo com uma e com outra, mas eu sou apaixonado pela escola pública, porque a gente é da escola pública, né? Uhum. A gente, eu me, todo o meu tempo de escola foi público. Eu só consegui estar onde está porque a escola pública me transformou em algo humano, sabe? Aham. Em algo humano. Então, quando a gente entra dentro de uma sala de aula e você dá uma aula para um menino, hã? Um menino que mora lá, hã? Na periferia da cidade, que não tem o que comer, mas que sente a satisfação de estar ali porque você está, ou vem para a aula porque tem aula com você aquele dia, isso satisfaz demais. E aí você vê depois de certo tempo, né, que um virou médico, o outro virou, sei lá, um bom pedreiro, enfim, não importa quem seja. Aham. A gente contribuiu para o sucesso e potencialização do projeto de vida do estudante. Eu acho que isso vale a pena. Isso vale. Você ser visto, poxa, professor, você me fez mudar de mudar a minha história pelo que você falou aquele dia. A gente nem lembra o que é, mas ele lembra. A escola pública tem essa sensibilidade. Não que a escola particular não tenha, porque muitas das escolas particulares também, que foram meus alunos, que hoje são profissionais de sucesso, também relembram de alguns momentos dessas aulas, né? Então a gente tem, por exemplo, uma história que aconteceu comigo. Minha mãe teve câncer, enfim, e aí a gente, nos tratamentos, né? A cirurgia que ela fez para retirada do câncer, no hospital regional, quem atendeu foi uma equipe com três, o médico, né, e mais duas residentes. As duas residentes foram minhas alunas. Então a gente se encontrou no corredor e ela falou assim: Poxa, professor, você está aqui fazendo o que? Eu falei: "Tá." Aí ela apontou: essa senhora dona é sua mãe e tal. Somos nós que estamos atendendo. Ela falou: Cara, aquilo satisfaz demais, né? Em outros momentos também, a gente foi atendido no hospital por vários médicos que foram os nossos alunos. A gente é atendido aí no comércio, no banco, enfim, no advogado, no juiz. Hoje os meus chefes lá, alguns dos meus chefes foram meus alunos, né? Você faz uma reunião dentro de uma regional, você tem lá 50, 30, 20 que foram meus alunos. Poxa, professor, você lembra de mim? Lembro. Cara, você lembra? Então, isso, cara, para mim, principalmente da escola pública, né? Quando você olha, poxa, o cara da escola pública está aqui. Hoje o cara é meu chefe. Tem um chefe nosso de uma das coordenadorias lá em Campo Grande, que ele foi aluno meu lá no Clarice Rondon. Lá no Clarice Rondon. Lembro até hoje. Ô, professor, você lembra daquele momento? Então, assim, tem umas histórias bem legais, né? Vereadores, né? A gente tem um dos vereadores aqui que conta uma história que eu chamei a atenção dele porque ele ficava matando minha aula. Aí eu falei pra ele: Cara, olha, bicho, você tem um perfil de político, você vai ser um cara muito bom, velho. Mas se você ficar nessa vibezinha aí de matar aula, eu não vou poder te ajudar, não. Até hoje ele conta essa história. O dia que vocês puderem, converse com ele, é o que foi eleito agora, que é presidente da Câmara. Então ele conta essa história em qualquer momento. É Ô, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Ele fala, ele era envolvido com o Grêmio, tinha aquela postura, já tinha aquela postura, Aham. mas matava a aula. Eu falei: Assim você não vai em lugar nenhum. Assim você não vai em lugar nenhum. Ou seja, era guri É, como outro guri, né? guri como eu, sendo guri, né? Guri sendo guri. Então você tem a gente tinha o professor tem esse feeling, né? Ah, Ele consegue ver potenciais,
Mas daí, de ver a convencer o estudante que ele tem potencial, é um diálogo muito honesto, muito franco. Você tem que ter credibilidade entre a relação professor e aluno para você dar esse pitaco na vida dele. E se ele internaliza aquilo, ele leva para a sua vida, para a vida inteira. E é capaz, o professor tem esse poder, né? Mas para isso ele tem que ser apaixonado. Para isso ele tem que ser observador. O professor é um pesquisador. E o objeto da pesquisa dele é o aluno, o grupo, a sala, a escola ou as escolas onde ele dá aula. Então, ele tem que ter essa capacidade de anotar, de fazer essas anotações, de fazer os seus feedbacks, de analisar, de interpretar, de replanejar, de montar processo, alcançar meta. Isso é ser professor. Isso sempre fez parte da minha vida. Então, isso me ajudou até hoje e me ajuda até hoje. Que legal, hein, professor Giovanni? Para você que está nos acompanhando, o professor Giovanni está aqui contando a sua história, a sua trajetória aqui poxa, empolgando a gente com a área da Ah, que educação, viu? legal. Muito legal. Eu quero convidar você a deixar um comentário aí de onde você está falando, de qual que é a cidade que você está falando. Estamos aqui falando com o professor Giovanni, tá legal? Ô, Giovanni, essa sua paixão pela educação, pela pesquisa na área da educação, a vivência, as experiências aí para mais de 30 anos, né? Hoje aí, né, longa trajetória, desde professor leigo até agora, te levou, como você já colocou aqui, a vários momentos. Professor da Universidade Estadual, né, de Mato Grosso do Sul, escola pública, escola privada, vários momentos. Mas tem um momento particular na sua vida que você foi diretor da Escola Viriato Bandeira e num período que estava a implantação do ensino integral na cidade aqui, dentro do estado, né? Como é que foi essa experiência aí? Como é que você foi convidado? Então, a gente trabalhou sempre numa escola, em várias escolas do município, né? Na escola estadual e escola municipal, de tempo parcial, né? A gente já estava acomodado, a gente já estava na zona de conforto, né? Por Esperando, mais. esperando, tá É, tudo bem, aí não, estou escola é isso bem. aqui Então, mesmo, né? planejamento não precisava, você tinha os Mais 10 anos eu planejamentos anteriores, aposento. você tinha os planejamentos anteriores, só era fazer as adequações, enfim, Aham. encaminhar. Então, estava muito confortável. Mas a gente queria algo mais, né? Então a escola Viriato Bandeira, ela sempre foi, desde 2010, uma escola de tempo mais longo, né? Uma escola em tempo integral, né? E aí eu falei, cara, eu preciso sair dessa zona de conforto, né? Por mais que a gente era apaixonado, eu sempre gostei de dar aula no ensino médio, né? Ensino médio e ensino superior. A dificuldade de linguagem, enfim, né? Você ter passeado, sei lá, enfim, até você adequar de novo uma linguagem para o ensino fundamental de quinto ao sexto ao nono ano, é um pouco mais difícil, mais complexo, é mais didático, pedagógico do que de conteúdo Conteúdo. mesmo, né? Aham. Então, quando a gente se viu nessa zona de conforto, estava tudo muito fácil, enfim, fácil entre aspas, né? Você já sabia, mas é Confortável. tipo um livro muito velho que você Aham. sabia até as vírgulas do livro, mais ou menos isso, né? Então, não tinha muito o que evoluir ali naquele momento em específico, em especial. Existe uma questão política da educação que vem, passa, entra, sai governo, né? Você tem pontos de vista diferentes, traz novas ideias e tal, mas a ideia do Acaba ensino sendo a mesma é, coisa. a ideia do ensino, se você continua parcial, ele parece que permanece o mesmo, mas existem mudanças sutis. Quando eu vi o integral, eu fiquei muito curioso, né? A escola Virato Bandeira, com bons índices, né? Bons resultados, estudantes aprovados em melhores cursos, mais bem qualificados, os melhores índices de avaliações externas. Eu falei, poxa, isso é interessante. Isso é interessante. E eu achava, não, eles pregavam, né? Antigamente, na época do Pedro Demo, né? Educar pela pesquisa. A pesquisa me atrai, Aham. sempre me atraiu, né? Então, poxa, eu vou para lá, eu sou pesquisador, eu quero ser pesquisador, eu quero contribuir, né? A gente tem essa capacidade, a gente tem uma bagagem, então eu falei, poxa, eu vou para lá. Tanto que, quando foi para ir para lá, tinha um processo seletivo interno. Você tinha que fazer uma entrevista Uhum. Isso entre os professores entre os professores concursados ali. concursados. Hum. Você ia para lá, mas você não ia para lá. Você não optava em ir para lá. Você tinha que passar por um processo de avaliação, de uma Seleção interna. entrevista, uma seleção interna. E eu fui. Falei, não vou.
a gente já passou por outras seleções, né? Então, a gente tinha mais ou menos. Então, eu cheguei lá, hoje são meus amigos, né? Trabalham comigo lá no CRE, fizeram a minha anotação, a minha entrevista. E fui para lá. E aí fiquei um ano dando aula lá. Nesse mesmo ano a gente interagiu, né? Entendeu a educação integral em tempo integral. A educação integral, ela pode ser em tempo parcial. É uma educação mais humanista, né, que desenvolve as habilidades e competências Você socioemocionais. citou uma coisa importante ali. Qual que é a diferença de educação integral para educação em tempo? Não é a mesma coisa, não? Não, a educação Tempo integral o dia é um inteiro, tempo. mas como que é a educação integral sem ser o dia inteiro? Então, a educação integral, ela prepara o estudante com foco no desenvolvimento do projeto de vida do estudante. Então, tudo se desenvolve a partir do projeto de vida, com o objetivo de dar significado ao projeto de vida do estudante. Então, o projeto de vida do estudante é eixo principal. Então, para isso, dá muito mais trabalho, né? Você tem que entender o seu objeto de conhecimento, antigamente, né, era chamado de objeto de conhecimento, hoje é conteúdo, né? Conteúdo. Conteúdo. O objeto de conhecimento seu, eu dou aula de biologia. Eu vou estudar, a gente vai estudar membrana celular. O menino vem da colônia, ele mora lá no Jauru. E aí ele mexe com gado. O que que meu conteúdo de célula tem a ver e pode contribuir para o projeto de vida dele que esse menino quer ser um médico veterinário? Ou um agrônomo, né? Então, o meu assunto tem que ter significado para ele, para potencializar o seu projeto de vida. Então, isso não é só para um, é para o grupo, é para aqueles que têm interesses comuns, aqueles que têm interesses distintos. Então, a educação em tempo integral tem que ter essa linha de desenvolvimento que potencialize o sonho individual e coletivo do grupo que você está trabalhando. Desafio para o É um professor, né? desafio. Porque tem esse que quer ser uma coisa, outro que quer ser Exatamente, outra, dá outro quer muito ser mais outra. trabalho. Então, há reflexões, né? Você tem que desenvolver, por exemplo, as metodologias ativas, né? O modo de explicar, em tentar achar uma forma didática que dá significado para todos os estudantes envolvidos naquele processo de ensino e aprendizagem. Além disso, a gente tem que também desenvolver as competências socioemocionais, a resiliência, a empatia, a presença pedagógica, né, que é o amor ao próximo, enfim. Então, como é que você desenvolve hoje isso no estudante? Na verdade, como é que o estudante desenvolve se ele não tem essas competências encaminhadas para ser desenvolvido? Isso é uma educação integral. Isso é uma educação integral no contexto. Aborda o ser humano como um todo. Exatamente. Então, Seus sonhos, suas sim, sim, seus aspirações, sonhos, suas suas aspirações, potencialidades. e tudo culturalmente sendo valorizado, né? Então não existe uma cultura pronta em uma escola. Dentro da escola ela pode ter uma identidade, mas a cultura vai se enriquecendo à medida que o público novo vai se renovando. Então há sempre uma construção no projeto político-pedagógico da escola, fomentando esse movimento cultural que está sempre em construção dentro do ambiente escolar, seja ele dentro da mesma cidade, próximo do bairro ou distante do bairro, cada um tem a sua identidade própria. E aí cada estudante, como cada estudante tem, né? O estudante que a gente, por exemplo, na escola Viriato Bandeira, a gente tinha alunos que vinham da região central, mas tinha alunos que vinham da colônia, tinha alunos que vinham de bairros periféricos, tinha alunos de alto escalão, médio escalão, enfim. Você tem essa diferença. Então, quando você trabalha, quando você conhece o que é uma educação integral e tem mais tempo para trabalhar, aí você tem uma educação integral em tempo integral. Quando você tem, não é mais fácil você trabalhar essas potencialidades tendo mais tempo dentro da escola, para desenvolver essa resiliência, para desenvolver os projetos que é protagonista do aluno, o aluno sempre protagonista do seu projeto de vida, enfim. Tudo isso só acontece se todos estiverem envolvidos dentro da educação integral, mesmo sendo parcial, dá para desenvolver. Só que se você tiver mais tempo, você tem maior possibilidade desse envolvimento, né? Não é só o envolvimento do professor, é de toda a comunidade escolar, seja pai, seja administrativo, docente, coordenadora, gestor, enfim, todo mundo envolvido com esse objetivo. Oh, que interessante, hein? E aí, como é que foi a experiência de você se tornar, depois de professor, você se tornar diretor dessa escola aí? Então, foi o que eu falei. Quando a gente foi para lá,
A escola em tempo integral era chamada de Escola da Autoria. Era um modelo lá de Pernambuco, que surgiu lá em Pernambuco e tal. Era uma escola bem voltada para o socioemocional, né? Então tinha lá ah, o Instituto Ayrton Senna envolvido, né? Potencializando essas ferramentas, né? E aí quando a gente começou a conhecer, a gente se apaixonou por isso, Douglas. A gente se apaixona, não tem como não se apaixonar, é aquilo, a educação é isso. A educação é isso, essa empatia, de você ter uma escuta ativa, de você ter um trabalho colaborativo, de você ter uma corresponsabilidade, uma cultura de desenvolvimento. Então, lá dentro tem componentes curriculares, na época, né, na escola da autoria, que trabalhava essa pegada. Tinha o projeto de vida, como uma unidade curricular, tinha lá estudo orientado, tem o clube, hoje ainda tem, né? O clube de protagonismo, onde o aluno pode se envolver com atividades de grupos é, com outros estudantes que tenham o mesmo interesse. Então, por exemplo, tem lá um clube de protagonismo de dança. Ah, eu quero que dança, eu quero, tá, eu quero. Então faz lá um grupo que aí eles fazem um plano de ação, executam um cronograma, tem um momento que eles podem se interagir, trocar ideias, e isso tudo administrado, né, pela equipe gestora, né, organizada, direcionada e tal. Tem os tutores, que são servidores, não necessariamente só docentes, tutores que vão ser quem vai direcionar um grupo ou o estudante é, 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 no sentido do desenvolvimento das próprias habilidades que ele precisa ser desenvolvido. Né? Então, olha, você é meu tutorando, Douglas, você é meu tutorando, então vem cá. Cara, eu não estou percebendo que você está com um comportamento legal, não. Então você tem essa conversa com ele. Então, um tutor, isso é muito legal, isso é muito legal. E tem um envolvimento tão grande que o tutor vira quase que um pai, né? Não pode confundir essas coisas, né? Aham. Mas, às vezes o nego quer chorar no seu ombrinho, mas espera É. aí, não é para chorar agora não. E depois da pandemia, cara, a escola em tempo integral parece que, pra você ter uma ideia, quando eu estava lá como diretor, conselho tutelar indicava a escola para aquelas pessoas que não conseguiam ter resiliência em uma escola no retorno. Não, vai lá para a escola Viriato Bandeira, porque lá eles têm essas ferramentas aqui, você vai ser curado, literalmente, assim, entendeu? Não no sentido de curado, mas Aham. você vai ter uma possibilidade melhor de ressocializar depois da pandemia, daquele enclausuramento todo. E a gente teve lá gente, assim, logo que iniciou as aulas em 2022, a gente tinha pessoas, na minha sala, ficava 3, 4, 5 alunos chorando lá fora, porque não conseguia mais socializar. Então, e aí a gente conseguiu trabalhar essa questão psicológica, né? Não como um profissional, mas assim, com as ferramentas que a escola apresentava, no acolhimento, na escuta, sabe? E aí foi muito legal. Então, a escola, depois que a gente, né, tinha as formações em Campo Grande, passava às vezes uma semana lá fazendo as formações para interagir desse contexto, isso facilitou demais e aí me apaixonou de novo, né? A escola integral, para mim, eu hoje ainda acredito muito nessa escola. O modelo hoje está um pouco diferente porque o Estado adaptou, né, as suas realidades. O modelo de lá foi totalmente importado para cá, né? Agora está Agora adequado. está adequando, né? Porque naquele momento era um projeto que tinha até um investimento, era só para o ensino médio, né? Era só para o ensino médio integral. Hoje já tem ensino médio, ensino fundamental também integral, em todas as suas etapas de ensino. Então você tem essa pegada do ensino integral no Estado, ela é integral em tempo integral, e isso é uma meta, né, a ser atingida pelo Plano Estadual de Educação. Poxa, que bacana, hein, Giovanni? Então, assim, tá lá a escola integral em tempo integral. E aí, além do Viriato, tem outras escolas que tá previsto assim agora? Na verdade, aqui em Coxim, das 6 escolas, 4 são Ah, integrais, né? é? Então, a primeira escola foi Viriato Bandeira, em seguida, Silvio Ferreira, e aí, logo em seguida, as outras duas que foram esse ano, né? A escola Clarice Rondon e a escola Semíramis. As Aham. 4 que passaram por uma reforma mais pesada, né? Exceto o Aham. Viriato, que não passou por uma reforma tão pesada assim. O Clarice ainda vai passar, mas o Silvio Ferreira e o Semíramis passou por uma reforma mais adequada. Aham. Apesar disso, né, nenhuma das nossas escolas ainda está totalmente adequada para ter
uma escola em tempo integral, escola integral em tempo integral, porque existem condições estruturais necessárias para que se desenvolva algumas das ferramentas importantes dentro da escola integral, que está sendo adequado gradativamente. Mas assim, a previsão assim é que é alcançar isso daí? Na verdade, a previsão é alcançar 65% do fundamental no estado inteiro e 90% do médio no Médio. estado inteiro. Rapaz. E aquele aluno que de repente, poxa, eu não me vejo estudando, não gosto muito. Aí existe Quando fala fala dele ficar o dia inteiro na escola lá, ele, poxa, mas aí eu não quero estudar o dia inteiro, mãe, eu quero ficar em casa. E como é que é? Tem esse muito, público também, né? tem muito, muito. Até porque agora que a gente está começando uma cultura, né? Na verdade, o Brasil é um dos últimos países da América do Sul, no entorno, nós fomos os últimos países a incrementar uma educação em tempo integral, né? A A valorizar isso, valorizar. a chamar Você tem atenção. Bolívia, próprio Paraguai, Chile, Argentina, já tem tudo. Aí você tem a quantidade de tempos, né? Aham. Hoje no Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, são 8 tempos. Quando eu entrei, quando a gente começou lá no Integral no Viriato Bandeira, eram 9 tempos, né? Hoje já são só 8, diminuiu um tempo. Apesar Aí o disso, aluno almoça ali e não, tudo. é bem potencializado. Outra, né? Outra pegada Aham. interessante do integral. Você tem três refeições que muitos dos nossos estudantes não têm, né? Então, tem um café da manhã robusto, você tem um almoço robusto, você tem um café da tarde robusto. Aí você tem, não é só ser robusto em relação à qualidade, mas você tem um acompanhamento nutricional. Então, esses cardápios, né, tem lá um sistema, né, do O aluno governo. quiser repetir, pode repetir? Pode, tem Eu escolas me que lembro sim, que, sim. Tem rapaz, eu repeat? sempre Tem fui, repeat? sempre fui viciado na merenda da escola, cara. E aí, repetir, às vezes não era, era só se, tipo assim, todo mundo comeu, ainda se sobrou um pouquinho lá. Hoje nas escolas integrais de tempo integral, você tem essas 3 refeições, né? Todas elas passa por um sistema de cardápio, onde não aceita, por exemplo, um cardápio inadequado. Então tem lá um programa, né, que é chamado chefe escolar, que você faz os cardápios semestrais, né? Tem uma verba que vem, então você tem, com aquela verba você faz toda a licitação e tal, e você planeja o cardápio do ano do semestre inteiro, semana após semana. Então, o próprio sistema. Não é Não, repetitivo para enjoar. não, na verdade, às vezes repete, né? Mas É, assim, mas não é. mas ele faz a análise, né, dos valores nutricionais ao longo da semana. Então, se você põe um cardápio lá que está inadequado, ele recusa, você não completa, né? Não preenche esse cardápio desse dia. Então, você tem que fazer os ajustes, né? Então, ele só vai ficar redondinho quando tiver tudo redondinho e feito. E aí as escolas têm lá o cardápio diário que você imprime e as merendeiras E aí o executam. objetivo então é alcançar isso daí no Brasil, né? E o Mato Sim. Grosso do Sul, como é que tá nisso daí? Tá Bem, bem, tá bem avançado, adiantado, bem tá? adiantado, né? Mato Grosso do Sul hoje é em educação integral, apesar de que o Nordeste está bem à frente, né? Mas no Centro-Oeste e um pouco Centro-Sul no aí. Centro-Sul, você tem um exponencial lá em cima, a régua está lá em cima nessa educação integral. Então, e aí, Giovanni? Por último, você deixou também a direção do Viriato ali na escola de tempo integral, escola integral, né? E hoje você ocupa uma outra função, aí você já deixou sala de aula, deixou a vida dentro da escola e passou para um cargo de coordenação, né? Qual que é a função que você ocupa hoje? Eu sei que é CRE4. O que que é CRE4? Coordenadoria Regional de Educação, quarta região. Quarta região. Quarta região. Nós temos 12 regionais no Mato Grosso do Sul, 12, né? E essas regionais representam a Secretaria de Educação nas regiões territoriais do Mato Grosso do Sul. Então, Coxim é a cidade polo, onde tem a sede da Coordenadoria Regional de Educação, e aí ela coordena as escolas de 9 municípios dessa região, né? Então, começando aqui, Sonora, Pedro Gomes,
Alcinópolis, Figueirão, Costa Rica, Coxim, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Rio Negro. Então são 9 cidades. Dentro dessas 9 É cidades tem. tipo o Rota Norte Podcast É aqui, mais né? ou menos. Você repetiu quase que totalmente os municípios aí. Então a gente atinge esses municípios, né? Cada um com um número de escola diferente, né? Tem cidades com uma escola, como por exemplo Alcinópolis, Figueirão, Rio Negro e Sonora, uma escola só. Os demais têm 2, 3, 4 e 6 escolas, como é O o que nosso faz caso. essa coordenadoria? A coordenadoria, como eu disse, ela é a Secretaria de Educação aqui. Né? Uhum. Nós somos uma ramificação. Ah. Né? E aqui Então, se o dentro. secretário de Educação do Estado quiser saber como é que está a região aqui, procura você. Quiser saber Nossa, outra região, procura exatamente. outra pessoa. Todas as Aí, informações das escolas da nossa regional, a gente tem um banco de informações, né? isso é interessante, assim, que aproxima o governo do Estado da necessidade local, não é? Isso é interessante, não é? Isso é bem aquela de Moisés, né? De fazer Ah, dos 12 lá, aquelas coisas lá, distribuir as distribuir as tarefas, né? tarefas. É muito parecido com isso. E funciona, viu, Douglas? Hoje, a Secretaria de Educação, ela tem um conforto e uma vaidade com essas coordenadoras regionais. Né? A qualidade, a entrega desse serviço é muito privilegiado no sentido de Secretaria de Educação, quando era só Secretaria de Educação lá em Campo Grande. Então você tem a realidade é muito mais bem conhecida Ah, de cada. Né? Então o coordenador regional conhece a especificidade de cada uma das escolas, tá com o gestor ali próximo. Então você tem essa possibilidade e isso é filtrado e encaminhado para a central, né? aham. Com como um filtro, né? Hum. Tanto os pontos de atenção quanto os pontos positivos que podem ser potencializados. Então, nesse contexto, não só as informações, mas como as demandas, né? E os investimentos, enfim, Uhum. um olhar diferente, Uhum. fica muito mais assertivo do que se tivesse centralizado na Secretaria de Educação Eu em Campo Grande. imagino, eu imagino que até a questão de infraestrutura fica muito mais rápido de resolver alguns problemas, Tem né? alguns problemas que Ó, eu sei se você vai lembrar, mas no Clarice Rondon dos Santos, muita gente que passou por ali, diretores, professores, os alunos falavam: essa caixa d'água vai cair. Essa caixa d'água vai cair. Tinha uma caixa d'água lá enferrujada e tudo, assim, sei lá, feita há 30 anos antes, essa caixa d'água vai cair. e caiu. E graças a Deus caiu em um domingo, Foi não é? verdade, eu lembro. Ela tombou e explodiu a água que explodiu o muro, né, da escola, ficou aquela, virou notícia e aí vem correndo, porque essa distância, né? Manda um ofício, olha, a Ah, gente sim. precisa da caixa Burocracia, sim. até, porque não tem como o secretário de educação saber o problema da caixa d'água da escola do interior X, né? Sim. E Era os aí malotes que tinha que ir, né? vai lá, tá aqui mais um ofício aqui, a gente arruma isso. O que que é arrumar uma caixa d'água, né? É, Acho que agora, com a coordenadoria, fica muito mais objetivo, né? as Assim, ó, demandas. estourou uma fossa ali, né? Estourou tal coisa que acontece. Aí precisa urgente. Aí a sua pressa é a pressa do coordenador, né? Do Sim, secretário de sim. educação. É assim mesmo. É, nesse contexto, né? Parte Você lembra estrutural, do Clarice aí? lembro. Cara, foi incrível, né? Foi incrível. Cara, que Foi loucura, incrível. hein? Então, hoje a Secretaria de Educação, ela tem, claro, tem todas as suas, né, as suas especificidades, né, dentro da educação. A parte administrativa, a parte pedagógica, a parte da educação especial, enfim, os programas, né? Os Aham. programas, né? Tanto de cunho estadual, compartilha também com os municípios, né? Tem os programas do governo federal também, enfim. E aí a Secretaria de Educação ela consegue ter essa qualidade com uma coordenação regionalizada, né? E dar atenção àquilo que é necessário, né? De emergente. Né? Então, por exemplo, os dados, por exemplo, né? Dados de avaliação, os dados de uma determinada escola, até do aluno no universo, né? No universo dos resultados que tem a nível
de cidade, de região, de estado e de país, a gente consegue filtrar isso e mandar quase que sincronicamente, né? Então, e aí fazer também as intervenções, né? A gente tem equipes aqui, que tem a equipe do pedagógico, que pode ajudar uma determinada escola se ela está com algum problema nesse aspecto pedagógico, né? E tem, por exemplo, a parte de gestão, né? De gestão de pessoas, né? Então, né, tem uma equipe que só trata disso, né? Dos documentos da escola, do fluxo de alunos, né? Enfim, da parte legal, né? Que rege a parte administrativa. Tem um grupo específico que consegue resolver esses problemas em loco. Faz as visitas, vê os documentos, faz, então, dá esse direcionamento, orienta, é assim. Então, hoje, por exemplo, se você for dentro de uma escola, é claro que ainda é muito difícil essa parte administrativa estar redondinha. Mas se você viesse lá que em 1998, por exemplo, dentro de uma escola, era uma desordem. Hoje não, hoje você tem, né, toda uma legislação que regulamenta toda essa documentação e nós, é uma das atribuições nossa, um grupo específico chamado de SGE, Supervisão de Gestão Escolar, que faz esse trabalho de direcionamento. Assim como, por exemplo, a educação especial. Tem um grupo da educação especial que faz tudo isso. Tem lá, por exemplo, um, um técnico dentro da assistência social que também faz um trabalho social dentro das escolas. Tem lá tem um grupo de pedagógicos que trabalha com o corpo pedagógico, enfim, formações, enfim. Então, hoje está bem robusto e mais presente e mais em tempo hábil para que a escola possa se desenvolver nesse aspecto. A coordenadora regional tem essa atribuição. Poxa, que coisa. Então é bem organizado, né? A ideia é organizar Sim, bem. sim. E o governo do estado está mais próximo da população, né? Já através dos seus representantes aí, né? Diretos aí, os seus funcionários, né? Giovanni, cara, nós estamos falando aqui há mais de uma hora de educação, cara. Uma hora? Uma Meu hora, cara, Deus ó. do céu, não Então acredito. o pessoal já sinalizou Caramba. pra mim ali, falou, mano, muda de assunto. Pô, cara, eu ainda tenho coisa pra perguntar pra você. Ó, eu sei que além da, você já contou que parte da sua história, tudo, muito bacana, mas tem outras particularidades também que às vezes as pessoas não conhecem, né? Além do professor Giovanni, professor, diretor de escola, professor de UEMS, pesquisador e agora coordenador do CRE4, você também tem uma participação no esporte. Eu sei que ultimamente você não abandonou o futebol, e também agora você incorporou ciclismo nos últimos anos na sua vida. E sobre futebol, eu tenho uma coisa para contar para você. Há mais ou menos uns 8 ou 10 anos atrás, eu ouvi no rádio alguma coisa com o seu nome. Eu falei, eu prestei atenção porque eu conheço o professor Giovanni, né? Eu ouvi a respeito do seu nome, uns 8 ou 10 anos atrás, que eu não sei se era para ser presidente do clube ou técnico do clube do CAC aqui de Coxim. Como é que é? O que é isso daí? Aposto que você não sabia que eu sabia dessa. E aí, cara, que É, história é essa assim? na Você verdade, quase foi técnico de futebol, presidente de clube? Como é que é essa aí, sua participação aí? Tô bom, certo? Tô certo? Fomentou isso tem, aí mesmo? mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, a gente tem uma identidade esportiva desde criança, né? A Aham. gente tem não sei se uma fixação, enfim. É uma veia pra... Dentro, eu falo se eu fosse doutrinado, né, em outras atribuições, como sou doutrinado no esporte, cara, eu seria uma pessoa muito melhor no sentido, sabe? Fosse disciplinado pra Disci- ganhar dinheiro, igual... disciplinado para ganhar dinheiro. Eu acho que eu seria, sei lá, É rico. um rico, né? Mas o esporte, ele faz parte da minha vida desde criança, né? Desde criança a gente jogava bola. E eu tenho assim, se você me perguntasse isso aí há 10 anos, não, menos de 10 anos, 5 anos atrás, se eu deixaria de jogar futebol, eu falaria que nunca, eu ia morrer jogando Aham, bola. Hoje já tem um pensamento diferente, a aham, gente achou uma outra paixão, né? aham. Mas eu vou contar essa história um pouco mais depois. Então, por exemplo, eu sempre joguei bola. Comecei a jogar bola e aparecer para o futebol quando eu morava no Previsul, Ah, né? Eu tinha 16, 17 anos. Aí me viram jogando bola lá e uns clubes queriam que eu jogasse bola no municipal para eles. Eu ia para assistir, mas aí me chamaram. E aí eu entrei no futebol, juntamente com outros amigos meus, o professor Alcides na época também era um bom jogador de futebol. A gente jogou bola junto e tal.
E aí o futebol fez parte da minha vida um tempão e até hoje é uma parte da minha vida também. Até hoje é. A gente deixou um pouco de jogar bola, mas a gente é dirigente de clubes dentro do município e tal. Tem lá o Marechal Rondon, que a gente já está à frente, tem mais de 15 anos. É É. mesmo? Mas a minha vida esportiva no município, ela também tem um encaixe do voleibol, Ah, né? A gente foi jogador da seleção de Coxim por mais de 20 anos, né, de voleibol. A gente foi levantador da seleção de Coxim e representou o município, né, no estado inteiro, né? Eu já joguei até para outros times no interior de São Paulo e tal, mas como a minha estatura era levantador, ah. minha estatura não contribuiu. A minha mulher que fala, a Vilma fala, né? Olha, você é muito melhor jogador de vôlei do que de Olha futebol. aí. Só que a minha paixão maior é pelo futebol. Eu tinha muita habilidade, né, de levantador e tal. Mas assim, a gente desmotivou porque mudou um pouco o foco do voleibol. Não é mais aquele voleibol raiz, tem outras, Aham. é, outra pegada, enfim. E aí você vem, né, substituindo, enfim. Hoje, voleibol pra mim já não tem tanto. Eu ainda jogo voleibol por causa da minha filha, né? Aham. A Gabriele, por Ainda não exemplo, como era. não como era, não tem aquela paixão, vamos jogar, tô na frente, não tô Aham. mais, né? Nem futebol, não tô mais na frente. Ah, Aí, de 2 anos pra cá, 2 anos e pouco, a gente encontrou o ciclismo, né? aham. O futebol trouxe várias lesões, né? Quebrei pulso, quebrei tornozelo, quebrei dedo, quebrei perna, quebrei braço, quebrei cabeça, Você já machucou mais no quebrei futebol do que costela. eu no Dá boxe. muito, mas vocês podem. Olha, Eu não machuquei tanto quanto você. costelas tem pelo menos aí umas 8 fraturadas. Clavícula não, clavícula foi de moto, mas pulso, mão, dedo, braço, tornozelo, joelho, lesões na perna. Então, assim, muito, muito. Eu acho que se fosse profissional não teria machucado tanto assim, né? Ah, Porque você tem um é, despreparo, você acaba tendo um porte atlético, mas não tem a preparação, né? Um corpo atlético, mas não tem a preparação que um atleta tem. Então você acha que tem e acaba se lesionando fácil. Então depois disso, né, eu já estava até desistindo de jogar bola, porque você jogava um dia e tinha que parar 2, 3 dias para tomar remédio, né, de aham. dor. Daí eu encontrei o ciclismo. Ah, Ciclismo. ciclismo. Ciclismo é outra vibe. Então, assim, me deu uma alegria que eu achava que eu não tinha mais, né? O ciclismo, ele é algo extraordinário. Depois você vai entrevistar o Manuel, você vai compreender isso, né? O ciclismo, ele te encanta, Aham. né? Porque ele juntou um monte de coisas que já estava na minha vida. Natureza, né? A religiosidade, né? O tempo para você pensar nos problemas, o tempo para você achar a solução dos problemas, o tempo para você contemplar aquilo, a grandeza dessa natureza que é feita por Deus, né? E é um momento que você tem uma inspiração gigantesca que eu encontrava em sonhos, por exemplo, soluções para os problemas. É uma coisa meio estranha, assim, sabe? Mas nos retorna a uma essência que faz parte da nossa necessidade, que é o contato com a natureza, né? Então, ela te dá um equilíbrio que eu achava que eu não ia ter mais. Além de te dar um autocondicionamento físico, né? Hoje, por exemplo, eu acho que estou bem melhor fisicamente do que há 10 anos atrás, por conta do ciclismo. E sem lesões, Ah, o que é melhor. Sem lesões. Então, assim, você tem. Hoje, por exemplo, essa semana, por exemplo, eu fiz 3 treinos, né? 3 treinos, né? De pedal. Tudo de manhã, 5 horas da manhã. Nesses 3 treinos, indo para Taboca, lá para a região do São Ramão, é, eu vi. Tem até os vídeos aqui, depois eu compartilho com vocês. Eu vi porcos silvestres, eu vi anta, vi um bando de capivaras, bom, fora as aves, né? Fora a paisagem, o nascer do sol, a neblina, enfim, o verde que a gente está vendo agora, a chuva que está lá, você vê os. Cara, te dá um. E fora a resenha que você tem com Deus. Só você e Deus. Aí nesse momento que você pode chorar, você pode conversar alto, você pode indagar a Deus, você vai quebrar sua cara, porque Deus vai te bater ali, mas ele vai também te mostrar uma situação, uma luz lá no fundo do túnel. Então isso, cara, completou. É um esporte que me completa nesse aspecto. Além de fazer parte da minha vida profissional, a natureza, né, como biólogo,
fazer parte da minha vida lá na infância, né? Que a gente andava no meio desses matos que nem loucos, tomando banho em córrego, mergulhando para lá e para cá, caçando passarinho, pescando. Hoje você tem uma leitura mais com conhecimento, com inspiração e com espiritualidade e fé. E além do físico que coopera demais. Então, isso, para mim, hoje eu já não me vejo Sem pedalar. sem pedalar. É Se eu fico mesmo? 3 dias sem pedalar, a gente fica. Eu já começo a estressar. A mulher não pega a bicicleta e vai embora. Ah, Você vai embora. já te Eu comecei com uma bicicleta que era do meu filho. Hoje a gente comprou uma bicicleta mais ou menos melhor, né? Uhum. Então, e aí você dá uma evoluída, fala, poxa, eu já tô ficando galáctico, já tô falei pra você que eu já vou até competir. Na verdade, vou competir, a gente sabe que tem muita gente que já tá há É 30 anos, 20 anos. participar da Vou competição. participar. Então, Vai ter uma competição agora aí, no agora, aniversário de dia Coxinha. 13 é o quinto marathon, né? Que o Aham. Manuel deve falar para vocês. Ano passado eu participei, eu fiquei em sétimo, meu pneu furou, eu fiquei em Ah, sétimo. Olha, olha no ano aí. passado. Aham. Esse ano eu acho que eu vou ficar em sétima também, mas tá bom, não tem Tá problema bom. não. Não tem problema, sabe? Então, assim, só satisfação. E aí o rol de amigos, né? Um pouco, é diferente, né? O papo, a conversa. Aham. É um outro ambiente que eu achava que quando a gente via um ciclismo por aí, esses caras são malucos, esses caras são doidos, não, Aham. assim, né? Então, e Essa distância, pra que isso? distância. Então, hoje a gente fala, se você me falasse há 5 anos atrás que pedalaria 20 quilômetros, eu falaria que era mentira. Mentira. Hoje a gente pedala 100, 150, 130. Os treinos durante a semana é 50 para baixo, 50 para cima. No final de semana é um pedal aí de 80, 90, 100, dependendo da galera que vai, enfim. É muito bom, é muito. E você conhece locais, né, onde você nunca imaginaria ir, descer Pirambeira, subir serra. Você vê aquela serra lá na frente puxando o cara, mas o cara quer subir a serra. É interessante, é um negócio instigativo. Você vê, você vê, consegue chegar próximo do limite do seu corpo. E você fala, nunca mais volto, mas no outro dia você já está querendo voltar novamente. É incrível, incrível, Que incrível. legal, hein, cara? É E que incrível. dica que você dá pra alguém que quer começar no ciclismo aí? Pula na bicicleta, começa a andar, fazer um pedalzinho sozinho, vai para lugar onde você nunca queria ir, começa com 2, 3 quilômetros, fazer um passeio na cidade, vai aumentando isso gradativamente, porque não dá para você fazer um pedal, nunca pedalei, eu vou pedalar 30 quilômetros, você não vai se matar, Aham. você vai se matar. Mas começa aí com 10, só um pedal mesmo, só para você. Aí você começa a ver que seu cardio melhora, a sua respiração melhora, você vê que seu sono melhora, você vê que seu humor melhora. Aí você começa a subir, a ir lá no Deda, você começa a ver o pôr do sol ou o nascer do sol no horizonte, em contraste com o rio, em contraste com o Pantanal, aí você não volta mais. Aí não Aí tem você mais não volta tem aí. mais volta. Não tem mais volta, Douglas, não tem. E você está perdendo tempo, já falei para Ah, você. Você está perdendo tempo. pois é, vamos negociar aquela Já bicicleta lá. pode ir lá buscar, não tem problema não. Giovanni, olha, muito bacana, cara. Eu tenho algumas coisas assim, antes da gente encerrar aqui, não sei como é que tá seu tempo, mas antes da gente encerrar, cara, eu queria perguntar alguma coisa mais íntima, Claro, particular, tá? Cara, eu sei que você é membro da mesma igreja evangélica há 30 anos. mas, Como é que é isso, cara? mas. 30 anos aí que você é evangélico e assim como é que quanto isso ocupa na sua vida, no seu coração, na sua vida profissional, de família, o quanto isso é importante para você? Quando a gente falou que a educação, ela transforma, foi o primeiro encontro especial que eu tive na minha vida, foi a educação. O entender que o conhecimento é extremamente importante. Mas a maior maravilha que aconteceu foi a minha conversão, com 16 anos de idade. Essa é uma história bem, bem, assim, particular, né? Uma Aham. história particular. Eu fui para a igreja porque tinha uma menina que eu gostava dela lá, morava no Prevo Sul. E aí, convidou, fui para a E igreja. você morava no Prevo Previsul e a Sul e a igreja menina. ela lá na beira do rio, né? A É, distância. a igreja ali, perto da pizzaria Nossa Casa, né? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nunca tinha ouvido falar. Aham. Na verdade, pouca gente, né? Nesse Brasil conhece a Igreja Presbiteriana profundamente, conhece às vezes de nome, mas enfim, hoje a gente conhece profundamente Aham. toda a parte doutrinária da igreja. Então, quando a gente foi convidado para ir, eu fui com esse interesse, né? Interesse de adolescente, né? De adolescente.
Mas aí a gente teve um encontro especial, né? Teve Deus quando na gente não, Deus marcou esse encontro, né? E aí daí para lá a gente começou a frequentar a igreja e eu queria ter não queria ser só alguém que frequentasse a igreja, eu queria ser útil na igreja, né? Então, eu já envolvi com um grupo de jovens, né? A gente se envolveu com a música, mas era uma voz, ainda, né? Uma voz muito ruim, enfim. Mas eu falei, não posso contribuir de outra forma. Então, fui aprender a tocar o violão. Demorei pra caramba, enfim. E aí a gente aprendeu a tocar o violão e a gente adequou, né? A gente Isso na educou a sua voz. 16, 17 anos. 16 anos. 16 para 17. Não, aí comecei a tocar na igreja com uns 20 anos, né? Aham, Tocar não, blém, né? aham. Mas o que a igreja me deu foi o que provavelmente a minha família não, a minha mãe até tentou, não poderia dar, né? Um caráter cristão. Nesse aspecto, a igreja mudou a minha vida no sentido de não só a minha vida, mas que eu acredito que através da minha vida mudou a vida de muitos da minha própria família. A minha mãe sempre foi meio evangélica, meio católica, enfim, não sabia o que era. Mas ela nasceu num berço cristão, desviou-se, mas quando a gente começou a ir para a igreja, ela reaviveu, reviveu, reacendeu aquela espiritualidade e ela também voltou para a igreja. Meus irmãos também, alguns deles também viraram até pastores, né? Porém, no entanto, com tudo, todavia, a gente não conseguiu alcançar todos, né? Mas Deus nos usou nesse Ah, aspecto. a E a família minha, foi vindo é, também. como a minha família tinha, né? Tem, né? Não sei se tem, se tinha, enfim, tinha uma tendência ao alcoolismo, né? Os meus irmãos, né? Meu pai, enfim. A gente viveu num ambiente onde o álcool, né? E o fumo, né? O tabagismo mesmo, era algo muito comum, era algo que sempre existiu em qualquer situação, né? Então, assim, eu não gostava daquilo. Eu não sei por quê, mas eu não gostava daquilo. Eu achava que aquilo trazia instinto violento, trazia brigas entre irmãos, então, isso causava para mim, e eu ficava muito com vergonha disso. Às vezes eu não gostava nem de levar meus amigos por conta disso lá. Ah, Um brigava com o outro porque estava bebendo, enfim. ah. Então, assim, eu não- Você presenciou coisas desagradáveis graças desagradável a esse ambiente. nesse ambiente. Infelizmente, ou felizmente, né, depois que a gente conseguiu, né, se converter, a gente achou uma força maior para se afastar um pouco mais disso e ser usado por Deus como exemplo para que as pessoas pudessem também se afastar. Então, isso tirou, né, de dentro de mim essa predisposição, talvez até genética, né? Predisposição genética Uhum. de ter esse caminho, né? É, porque tem Nesse esse sentido. quesito, a Tem. alcoolismo, Sim, a dependência química, ela tem uma tem. parcial genética É, aí, né? não está inscrito lá no gene, Aham, mas tem algo comportamental que aham, instiga, o que motiva essa ação gênica para uma aham. predisposição. Então eu não bebia, não fumava, enfim, não, até hoje não faço isso, né? Não uso nada dessas substâncias. Então, e aí a religiosidade me deu o fundamento que eu precisava, que eu buscava. Porque se eu continuasse a viver nessa transformação de adolescente para adulto, eu ia achar. Eu ia achar, estava vivendo, Aham. né? Eu ia, de uma outra forma, Isso. num determinado momento, Ia começar. experimentar profundamente, aquilo ia virar. Aí até hoje as pessoas perguntam por que que eu não bebo, por que que eu não bebo, porque eu não quero, porque eu acho que isso para mim não vale a pena. Eu sei quem é o leão que está amarrado aqui, que já foi morto, e não precisa ser reacendido. Então a religião, a fé ocupou esse espaço e mudou a minha vida nesse aspecto, né? Até hoje a gente ainda amadurece na presença de Deus, né? A gente não é menino na presença de Deus, né? Mas a gente já tem capacidade de andar, né? De entender, por exemplo, a palavra quando você lê, né? Quando a gente lê, claro que a gente precisa dessa comunhão, a gente precisa estar junto, a gente precisa de conversar com os irmãos, eu acredito piamente nisso, né? Mas se a gente tiver que fazer um culto familiar, de fazer um evangelismo, a gente consegue. Uhum. Eu tenho 54 anos, são 38 anos de conversão, 38 anos de presbiteriano, 38 anos de igreja presbiteriana.
Então, hoje a igreja presbiteriana tem aproximadamente uns 50 anos, né? Próximo de 50 anos, eu estou mais ou menos ali próximo. Eu acho que eu Ah, sou o presbiteriano mais velho que existe em Coxim hoje. Presbiteriano de conversão, né? aham, Ou de estar no hall de membros da aham. igreja presbiteriana. Então, nesse aspecto, não é vaidade, né? Mas para mim, e eu não sou melhor, não, e nem quero ser melhor, não, e tenho certeza que não sou o melhor cristão evangélico presbiteriano. A gente precisa moldar-se na presença de Deus. Então, isso me ajudou demais, tanto no discurso quanto no comportamento. Então, a É. igreja para mim, Cristo para mim é algo especial. Algo não, é a essência da minha vida. Com essas belas palavras, eu quero mais uma pra gente encerrar, tá? Agora eu encerro mesmo, tá? Tá com sono? Seguinte, ó. Pra Tá encerrar curtindo aí? mesmo. Tá A curtindo? equipe já tá mandando cancelar. 38 anos na Fronteira. Parabéns. É, faz hora, hein? 38 anos de presbiteriano, cara. Idade, pô. É, tá vendo? E eu vou falar. Não, não, não vou falar. Fala aí, Não o que vou que você ia falar. falar aí? Na verdade, é assim, a gente já até passeou em outras igrejas, né? Mas como isso está muito enraizado na gente, né? Os preceitos, enfim. A igreja presbiteriana é muito Bíblia, né? É muito ensinamento dentro da palavra. Então, quando você vai para uma igreja que às vezes você vê algum pequeno desejo. É claro que a gente também tem algumas Ah, falhas, né? A gente não é o perfeito. Mas quando a gente vai para uma igreja que foge muito desse contexto, você não consegue ficar. estranha, Não né? consegue ficar. Você faz até mal para você mesmo, porque você começa a fazer um julgamento. Não é isso, né? Quando a gente começa a fazer um julgamento, fala, mulher, não dá pra gente ficar aqui, então bora voltar pra lá. Vamos se acertar lá, né? É. Vamos se acertar lá. Agora assim, Giovanni, ó, para encerrar, ó, você é um cara, você declarou aqui que sua fé, né? Mas você, cara, ó, você é alguém estudado, você tem nível superior, especialização, mestrado, você tem pesquisa publicada, você acaba sendo um cientista do ponto de vista de produção de conhecimento, né? Pesquisador e tudo mais, você tem bagagem intelectual. E ao mesmo tempo você é biólogo, né? Dentro da área assim que vai estudar o funcionamento do organismo, a natureza, a evolução dos seres humanos, seres vivos de forma geral, surgimento da vida no planeta, né? Tudo isso é analisado a partir de um ponto científico que não coloca Deus no meio da jogada, da equação. Como você concilia ser um biólogo, né? Assim, alguém que tem pesquisa e tudo na área e ao mesmo tempo ser uma pessoa que tem fé em Deus. Você acha incompatível ou não? Não, não acho incompatível, não tem incompatibilidade nenhuma. Por quê? Bom, primeiro, quando a gente vai explicar a teoria evolucionista lá na escola, né? Você vai começar no primeiro ano, terceiro ano, você fala muito dessa questão de evolução dos seres vivos. Existem muitas lacunas, né? Os conceitos científicos, eles são teorias, teorias que é verdade até que se prove o contrário. E muitas teorias, elas são revertidas ao longo do tempo. A ciência está em movimento. Ela não está finalizada. Deus está. O conceito divino está. Né? O Big Bang é só mascara, como diz a letra da música. Mas não explica nada. Né? A teoria científica é artificial. Existem evidências. Né? E a teoria trabalha com evidências. Mas a evidência não é um fim em si. É nesses detalhes que entra Deus. Quando a gente fala que a vida foi criada lá pela evolução bioquímica, né, dos componentes químicos, tem um fundamento. Existe um fundamento. Você pega um átomo eletricamente positivo, ele é atraído por um átomo eletricamente negativo. Mas por que isso? As forças opostas se atraem. Elas podem, um átomo A se junta com um átomo B e formar uma molécula? Sim, é fato. Isso do ponto de vista científico, por mais que tenha falhas temporais, é uma explicação científica artificial. Mas o contexto de tudo, a força externa que move isso, não pode ter vindo de outro lugar que não seja Deus. Então, quando eu estou explicando teoria evolutiva para adolescentes, eu já falo, gente, eu sou religioso.
Eu acredito no criacionismo, né? A teoria divina é assim, mas essa é uma teoria que não tem evidências artificiais ou científicas. Por isso que ela ocupa o maior lugar no meu coração. Aqui eu vou explicar do ponto de vista artificial, científico, fato, né? Como um cientista explica qualquer fenômeno da natureza. Observação, hipóteses, teorias, que podem ser quebradas, que pode ser quebrada novamente, que pode... Então, enfim, é instável demais, é relativo demais. Deus não é relativo. Então eu consigo fazer esse discernimento tanto no meu coração, quanto na hora de fazer a explicação para o estudante. Às vezes tem alguns mais questionadores que querem insistir, mas né, não sou ateu. Não sou ateu. Ah, só porque eu sou um cientista, biólogo. Quantos cientistas renomados, né, teve que se render, falar, não tem. Não tem. Existe uma força extraordinária que rege tudo isso aqui. E aí não existe tempo, não existe espaço, não existe volume para Deus. Ele é adimensional nesse aspecto. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, enfim, ele está em todas as coisas. E eu só consigo explicar para você se você tiver a mesma fé que eu. Legal, professor Giovanni, belas palavras aí, muito legal nossa entrevista. Eu sei que a gente precisa encerrar, então eu gostaria de encerrar aqui deixando o microfone aberto para suas considerações finais. Cara, que bom. Muito obrigado por ter me convidado. Assim, eu sempre quis estar aqui, né? Já tinha falado para você. É um prazer compartilhar isso. O que eu falei aqui, né? É tudo de coração, é tudo verdade, né, no contexto da minha vida, no contexto do meu caráter, né? É, e tenho só a agradecer, né, e me colocar à disposição. Só queria só responder uma pergunta que você me fez e eu não respondi. Do pajé. Do pajé. Verdade. Do pajé. Da onde que surgiu? Saiu da FEC aqui, né? Ah, Meio índio, né? Eu acho que eu sou meio índio, né? Mas na verdade não. Mas é um pseudônimo, né? Um apelido carinhoso que a gente leva no coração. Tem outros aí mais desagradáveis, mas enfim. Né? esse Vamos é falar, até não. bonitinho. Esse é legal, esse é legal. Aí tem pajé, sapo, enfim, sapo porque parecia com um menino que chamava de girino, então era o sapo, enfim, né? Então tem umas coisas estranhas aí, mas enfim, é, é uma história legal, acredito que tenha compartilhado e a gente está à disposição. Beleza. Professor Giovanni, Muito obrigado. muito obrigado por Eu que sua agradeço. participação. Legal? Sucesso para você e volta aqui no futuro, tá bom? Pode contar comigo. E a você que esteve conosco até aqui, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Esta foi mais uma produção do Rota Norte Podcast, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz do interesse regional. Muito obrigado, valeu!